Meus irmãos, hoje é o segundo domingo do mês de março e excepcionalmente nós celebraremos nesta noite a ceia do Senhor, momento que é de fato extremamente significativo para a vida da igreja, para a vida dos irmãos, uma vez que nós temos a bênção de nos reunirmos para bendizer, para glorificar o nome do nosso Senhor, o nome do nosso Deus. Mas essa noite também é uma noite que é caracterizada como um momento também, de algum modo especial, na caminhada da nossa igreja. Essa noite, ela acaba sendo também, para todos nós, um momento de, eu diria, de mudanças. Mudanças que foram, de algum modo, reservadas por Deus para este tempo. E um tempo que Deus mesmo está nos concedendo para realizarmos algo que de algum modo marcará a vida da igreja. Já é do conhecimento de alguns irmãos, mas não é do conhecimento de todos, que por providência divina, hoje será a nossa última reunião aqui, neste restaurante. A partir do próximo domingo, nós não mais estaremos reunidos aqui. E nós entendemos assim muito claramente que Deus vem conduzindo a vida da igreja. E porque Deus vem conduzindo a vida da igreja, o nosso coração deve estar em paz. Nosso coração precisa estar em paz. E é o que de fato nós precisamos rogar a Deus, que Ele esteja em paz. Nós passamos 2 anos e 9 meses aqui, e o tempo que passou muito rápido. E agora Deus reserva para nós um novo momento, um novo tempo. Nós não estaremos mais aqui, mas nós estaremos em um outro lugar. E eu acho isso muito significativo na própria história da nossa igreja, meus irmãos, por uma razão. Se você recordar, se você faz parte da caminhada da nossa igreja desde o início, você vai lembrar claramente que o adjetivo que marcou a vida da nossa igreja desde o início foi o adjetivo de uma igreja peregrina. Você lembra? Desde o início da nossa caminhada, isso lá pelos idos de 2005, 1º de janeiro de 2005, a nossa igreja ficou conhecida como uma igreja peregrina, exatamente por não ter paradeiro, não é? Exatamente por nós não termos paradeiro. Deus ele ia nos guiando e nos movendo em vários lugares, e a nossa igreja já passou por alguns lugares aqui na cidade. Ela começou na Amaral Peixoto, depois ela foi para Gustavo Lira, da Gustavo Lira ela foi para Cidade Nova, lá no Belvedere. Do Cidade Nova nós fomos para o Samoa, também no Belvedere. Depois do Samoa nós fomos para o Vila Rica, e do Vila Rica viemos para a Vila. Se você contar Amaral Peixoto, Gustavo Lira, Cidade Nova, Samoa, Vila Rica, Vila Santa Cecília, e agora chegamos no número da perfeição, né? Chegamos no nosso 7º lugar, que é para onde Deus está nos levando a partir da próxima semana. E obviamente os irmãos tomarão conhecimento. Eu digo isso, meus irmãos, assim com o meu coração muito em paz, muito tranquilo, muito em paz mesmo. Desde o momento que eu fiquei sabendo, meu coração esteve todo o tempo em paz. E quando eu tive a oportunidade de conversar com os irmãos, o meu coração continuava em paz, e a minha tentativa é de deixar os outros em paz também, tranquilizar. Alguns me perguntavam: e agora o que vai ser feito? Não sei. Calma, vamos com calma, deixe que Deus vai nos guiar. Deus tem os caminhos dele, e de fato é como Deus faz. Hoje é a nossa despedida no auge, que potencialmente foi até mudar a celebração da ceia do Senhor, sem que nós soubéssemos de nada disso e pudéssemos estar aqui reunidos hoje para louvar o nome do Senhor. E eu quero que você tenha paz no coração. Fique com o seu coração em paz, sabe por quê? Porque nós temos a honra, nós temos o privilégio
de podermos passar por essa experiência com um coração em paz e alegres. Sabe por quê? Porque é Deus quem conduz o seu povo. Deus é o Deus que de fato guia o seu povo. E esse é o título da pregação dessa noite. Deus guia o seu povo. Eu quero que você tenha isso em mente. Deus tem um povo, Deus cuida do seu povo, Deus guia o seu povo. E nós somos testemunhas disso. Espero que você acompanhe. Eu quero que você abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 13, verso 17 ao verso 22. Êxodo 13, de 17 a 22. Êxodo capítulo 13, do verso 17 ao verso 22. Acompanhe a leitura. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo, para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo à noite. Eu gostaria que você percebesse que, de algum modo, meus queridos irmãos, a caminhada do povo de Deus, o povo da aliança, no Antigo Testamento, o povo de Israel, nos é apresentado como algo que de algum modo nos remete à realidade e a pensarmos de que a nossa caminhada cristã, a nossa jornada cristã, ela não é uma jornada diferente daquela que os israelitas viveram no Antigo Testamento. É óbvio, guardadas as devidas proporções, o povo estava caminhando pelo deserto e o fez durante 40 anos. Mas de algum modo nós podemos compreender que a nossa jornada também é uma caminhada. E não poucas vezes no próprio Novo Testamento, as Escrituras apontam nessa direção. De que nós somos um povo peregrino, de que nós somos um povo que está caminhando, um povo que está marchando, não rumo à terra de Canaã, mas rumo à Nova Jerusalém. A Escritura é clara em demonstrar que o nosso reino, porque o reino do Senhor Jesus não é deste mundo, e que a nossa jornada, a nossa caminhada, pretende nos levar a uma habitação eterna, que o livro do Apocalipse chama de a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, o lugar de habitação eterna do povo de Deus. De modo que nós podemos de algum modo fazer alguma relação entre a caminhada de Israel no Antigo Testamento e a nossa própria caminhada, até porque, de acordo com as Escrituras, tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Este é o ensinamento da Palavra de Deus.
A diferença, obviamente, está em que eles caminharam de fato num deserto. E nós estamos caminhando nesta vida. Nós estamos peregrinando neste mundo. Como os nossos antepassados cantavam, peregrinando vou pelos montes e pelos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-nos, eis-me convosco, disse Jesus. Ou seja, nós somos um povo peregrino. Nós estamos caminhando. Nós estamos numa jornada que pretende chegar aos céus. E não há nada que nos impeça na nossa caminhada. Porque nós temos o Altíssimo, nós temos Deus nos conduzindo. A saída do povo de Israel do Egito, meus irmãos, é onde eu desejo que os seus olhos sejam postos agora, para nós nos lembrarmos de como Deus cuidou daquele povo e para nós termos esperança sobre o modo como Deus nos conduzirá, o modo como Deus nos guardará. Você sabe, meus irmãos, que durante 400 anos Deus guardou o seu povo lá no Egito. Foi um tempo de luta, um tempo de dor, um tempo de sofrimento. Até que Deus, meus irmãos, abriu um tempo oportuno para livrar o seu povo. Não havia um líder, mas Deus levantou um líder. Deus o escolheu, seu nome Moisés. Não havia uma ocasião, mas Deus abriu uma ocasião. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que tem o controle da história, foi o Deus que abriu ao povo a oportunidade de deixar o Egito rumo à terra prometida. Mas essa caminhada, essa jornada, meus irmãos, foi marcada, foi caracterizada por muitas lutas, por muitas dificuldades, por muitos sofrimentos, por muitas murmurações, por muitas lamentações, por muito pecado, por muita miséria, por muita violência. Foi um tempo de lutas que Deus havia reservado ao povo. Um tempo de sofrimento que Deus havia reservado ao povo, porque Deus precisava tratar o seu povo, porque Deus precisava cuidar do seu povo. Então Ele resolveu tirá-lo do Egito para levá-lo até a terra de Canaã. E durante 40 anos, meus irmãos, Deus cuidou do seu povo. Durante 40 anos, Deus guiou o seu povo. E mais, não faltou ao povo de Deus absolutamente nada daquilo que o povo precisava para caminhar. Não faltou ao povo de Deus absolutamente nada daquilo que eles precisavam para honrar a Deus. Não faltou absolutamente nada que o povo de Deus precisasse para se manter num caminho de fidelidade. Embora o povo tenha se revelado rebelde e pecador também pelos mesmos 40 anos, mas Deus não abandonou o seu povo. O texto que nós lemos deixou isso claro. Havia uma coluna de nuvem durante o dia, havia uma coluna de fogo durante a noite, e durante os 40 anos elas não se ausentaram. Durante 40 anos Deus estava presente, guiando o seu povo, guiando a sua congregação naquele deserto. Sabe por que isso? Porque, meus irmãos, quando Deus empenha a sua palavra na relação com o seu povo, quando Deus se empenha em preservar a aliança que Ele estabelece com o seu povo, quando Deus se empenha em manter a aliança e o pacto, não há nada que o impeça de cumprir aquilo que Ele acordou. Não há nada que o impeça de cumprir cada um dos elementos da sua relação com o povo. Porque Deus não é um Deus que quebra alianças. Deus não é um Deus que quebra o seu pacto. Deus é um Deus que preserva o seu pacto. Deus é um Deus que preserva a sua aliança, apesar de nós quebrarmos o pacto e a aliança. Deus guarda a sua aliança. Deus preserva a sua aliança. Deus guia, de fato, o seu povo. E vejamos a prova disso. Mantenha o seu texto aberto e veja os versos 17 e 18.
Houve muita resistência da parte do Egito, houve muita resistência da parte de Faraó. E depois de muita insistência de Arão e Moisés, a Bíblia diz que Faraó deixou o povo sair. Depois de muita insistência e de algum modo da manifestação da mão de Deus sobre o povo, o cuidado de Deus sobre Moisés e o cuidado de Deus sobre Arão, Deus moveu o coração de Faraó e Faraó deixou o povo sair. Só que, meus irmãos, quando Deus age no coração de Faraó para fazer com que o povo saia, Deus não usa a estratégia que seria a mais simplória de todas, ou talvez o caminho que seria o mais rápido de todos. O texto diz que quando o Faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Deus não guiou o seu povo por caminho mais curto. Eu não sei se você sabe, mas os estudiosos, sobretudo os arqueólogos, eles dizem que a caminhada do povo de Israel, do Egito, de Sucote, até a terra de Canaã, tendo a oportunidade inclusive de descansar à noite, mas caminhando um dia inteiro, levaria 15 dias. 15 dias a pé, do Egito à terra de Canaã. Mas quanto tempo o povo levou? 40 anos. Prestem atenção nisso. Uma caminhada que poderia ser feita a pé, de Sucote a Canaã, levaria 15 dias. Mas como é Deus que guia o seu povo, Ele o levou por um caminho mais longo. Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus quem estabelece a estratégia de peregrinação do seu povo. Não sou eu nem você. Não é a liderança da igreja. Quem guia o povo é Deus. E Ele guia pelos caminhos que Ele deseja guiar. Então, irmãos, fique com o seu coração em paz. Porque quem estabelece a estratégia é Deus. Notem, o texto diz, embora este fosse o caminho mais curto. Mas Deus não quis, porque Deus é soberano e porque Deus tem o seu povo nas mãos. E o texto diz que havia uma razão. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Queiram voltar para o Egito. Então Deus faz com que o povo caminhe de voltas e rodeie novamente por 40 anos para chegar na terra de Canaã. Por que, meus irmãos? Porque é Deus quem estabelece a estratégia de peregrinação do seu povo. Deus fez com que o povo desse a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Meus irmãos, Deus conhecia o seu povo. E porque Deus conhecia o seu povo, Ele estabeleceu essa estratégia. Ele sabia que era um povo de dura cerviz. Ele sabia que o povo de Israel era um povo pecador. Ele sabia que o povo de Israel era um povo lamentador. Ele sabia que o povo de Israel era um povo murmurador. Ele sabia que era um povo que facilmente se deixava levar. Era um povo que voltava e que mudava as opiniões e os pensamentos a todo instante. Era um povo que caminhava a passos largos muitas vezes para a idolatria, para o pecado, para a violência, para a maldade. Era um povo inclinado ao erro. Era um povo de dura cerviz. Era um povo que não se arrependia. E porque Deus sabia disso, Deus então, conhecendo o seu povo, estabeleceu uma outra estratégia. E Ele estabeleceu uma estratégia que durou 40 anos. E quando nós olhamos para este ato, meus irmãos, divino, algumas coisas precisam ser ditas, ou pelo menos duas. A primeira, Deus é bom. Alguém poderia dizer, mas pastor, como é que você pode dizer que Deus é bom fazendo isso com o povo? O povo poderia caminhar 15 dias para chegar na terra e Ele faz com que o povo caminhe 40 anos. Como Ele pode ser bom? Deus é bom.
Sabe por quê, meus irmãos? Ao fazer isso, ele estava salvando o seu povo. Ao fazer isso, ele estava sendo gracioso com o seu povo, ele estava cuidando do seu povo, ele estava tratando do coração daquele povo. Deus é bom. Deus é bom porque Ele é disciplinador. Deus é bom porque no cuidado que Ele tem para com o seu povo, Ele disciplina. E foi isso que Ele fez com o povo. Deus tinha algo a ensinar o povo. E este algo seria ensinado não em 15 dias, mas em 40 anos. Não em 15 dias, pelo caminho mais fácil, pela terra dos filisteus, mas por 40 anos, porque Deus é bom. Lembre-se disso, Deus é bom. Mesmo quando Ele nos encaminha, ou Ele nos dirige por caminhos que tecnicamente nós diríamos não serem os melhores, mas porque Ele nos ama e porque Ele cuida de nós, Ele nos guia pelos caminhos dEle. Deus é bom. Mas a outra coisa, Deus é soberano. Ele dispõe da vida do seu povo do modo como Ele deseja. Ele pode fazer conosco o que bem entende, porque nós somos o povo dEle. O povo de Israel era também o povo dEle, e então Deus cuidou do seu povo. Agora notem, na soberania de Deus, Ele não consulta o povo. A decisão não é bilateral, a decisão é unilateral. É Deus quem toma a decisão. Ele não se reúne em assembleia conosco para decidir o que deve ou não deve ser feito. Deus decide. Deus age. E Ele dispõe da minha vida e da sua como Ele bem entende. E Ele glorifica o seu nome como Ele bem entende. Ele não deve satisfações a mim e não deve satisfações a vocês. Ele dispõe da nossa vida como Ele bem entende. Nós somos criaturas, Ele é o Criador. Deus que tem as nossas vidas nas mãos. E o Deus que tem um povo com o qual Ele tem uma aliança e que Ele conduz. Deus é soberano. Foi Deus quem estabeleceu o caminho. Foi Deus quem estabeleceu as veredas. O reformador Martinho Lutero fez a seguinte afirmação: naquele tempo de tensão e de lutas que ele estava vivendo por causa da fé, ele não tinha certeza sobre o seu futuro, sobre aquilo que Deus havia ou estava reservando para ele, mas ele disse as seguintes palavras, e que nesta noite são extremamente consoladoras para nós: não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas conheço bem o meu guia. Ele repousou, porque ele conhecia Deus. E ele sabia que era Deus quem o guiava e quem o conduzia. Seja essa a nossa esperança e a nossa certeza, a nossa convicção. Nós não sabemos o que Deus está para fazer com a nossa vida e conosco como igreja, mas Ele é o nosso guia e nós confiamos nele. Mas, meus irmãos, Deus não é um Deus apenas que diz por onde andar. Ele também é um Deus que vai à frente. Veja o verso 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Meus irmãos, Deus não é aquele tipo de general que coloca o exército à frente e fica na retaguarda. Então Ele vai à frente do seu povo. O que o texto está dizendo, e se você continuar lendo o verso 22, você vai ver que Deus não se ausentou da comunidade de Israel por um só dia. Embora Ele tivesse 1000 motivos, Ele não abandonou. Meus irmãos, quando se trata do empreendimento divino, Deus vai à frente do seu povo. Deus não libertou o povo do Egito para entregá-lo ao deserto à sorte. Ele não tirou o povo do Egito para morrerem no deserto. O texto diz que o Senhor ia adiante deles, como um general que conduz o seu povo à batalha, como um general que conduz o seu povo à guerra. Deus estava à frente do seu povo. Deus se fez acompanhar, meus irmãos, daquele povo. E aquele povo tinha, notem isso,
Notem isso. Deus estava presente no meio daquele povo por uma manifestação miraculosa, porque era uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, durante 40 anos. Ou seja, Deus estava ali durante toda a caminhada do povo. Deus estava ali, Deus estava indo à frente do seu povo, Deus estava durante o dia e durante a noite. E deveria ser, meus irmãos, um espetáculo. Tente imaginar isso. Que espetáculo! Que espetáculo! Deus com o seu povo. Eu preciso dizer que, principalmente aqueles que gostam dos milagres, aqueles irmãos que buscam as suas igrejas e nelas buscam os milagres do Senhor, você tem que tomar muito cuidado se você se enquadra nessa pessoa. Porque se milagre, atenção, se milagre fosse realmente bom e nos fizesse muito mais crentes, o povo de Israel não seria tão murmurador e tão pecaminoso como foi, apesar da manifestação milagrosa de Deus durante 40 anos. Dia e noite. Milagre não significa nada se não existe fidelidade. Então cuidado, se sua busca é por milagres, cuidado, porque você não está tão distante da realidade do povo. Nós não somos contra milagres e desejamos que Deus opere os seus milagres e rogamos que Deus faça isso, mas milagre não é sinal de nada. Milagre não é sinal de nada, porque se fosse, o povo de Israel teria que ser o povo mais fiel a Deus, porque além da coluna de fogo e da coluna de nuvem, eles tinham maná, eles tinham codornizes, eles tinham água que brotava da rocha, eles tinham sandálias que não se gastaram durante 40 anos e roupas que não se romperam durante 40 anos. E no entanto, no fim das contas, nem Moisés entrou. Nem Moisés entrou. Então, se milagre para você é o mais importante, cuidado, que você pode ficar a uma esquina do céu. Cuidado. Deus é um Deus de milagres. O povo experimentou os milagres de Deus. Entretanto, milagre não é suficiente para manter fidelidade. Se tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, está aí o escrito, está aí o ensino. Que Deus realize os seus milagres em nós, por soberania, por graça. Que nós lhe sejamos fiéis mesmo quando os milagres não vierem. Esse é o ponto. Mas há algo que a gente precisa aprender sobre Deus aqui. Além de ser bom e soberano, Deus é o Deus da providência. Por que providência? Deus se colocou à frente do povo para que o povo caminhasse dia e noite. Dia e noite. O povo não deveria parar enquanto não chegasse à terra prometida. O povo não tinha direitos, a não ser quando Deus ordenasse. Mas a caminhada do povo deveria ser dia e noite. Dia e noite. Para nós a caminhada deve ser dia e noite. Dia e noite. Na presença do Senhor. Com Deus da providência indo à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando, cumprindo a sua vontade soberana em nossas vidas. Dia e noite, irmãos. Olha, a minha caminhada é a sua, deve ocorrer dia e noite. A gente não tem tempo para trégua. A gente não tem tempo para pensar em outra coisa senão aquilo que agrada a Deus, aquilo que honra a Deus, aquilo que exalta o seu nome. Sem trégua, sem parada, sem medo. Porque se Deus está à nossa frente, meus irmãos, não há por que ter medo. O medo é sinal de incredulidade. Se Deus está à nossa frente, ainda que nós não tenhamos visivelmente uma coluna de fogo durante a noite, ou não tenhamos visivelmente uma coluna de nuvem durante o dia, ainda que não esteja chovendo maná, ainda que nós não tenhamos codornizes, mas aquele que se empenhou e aquele que empenhou a sua palavra a nós, quando diz
Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O Deus que não pode mentir, então significa que Ele está à frente do seu povo. Deus nos guia. Então por que temer? Deus nos guia. Deus nos conduz. Há um autor já falecido chamado Watchman Nee, que diz uma coisa extremamente importante numa hora como esta. Ele diz: onde a glória de Deus repousa, não precisamos perguntar o caminho. Onde a glória de Deus repousa, não precisamos perguntar o caminho. Se é para lá que Deus nos conduz, creia, vá, sem medo, porque se a glória de Deus está inserida nesse contexto, não se preocupe, Deus está com o seu povo. Não há tempo a perder. Precisamos ir. Precisamos caminhar. Mas há algo mais que a gente precisa aprender. O verso 22 nos ensina a grande verdade, que Deus jamais abandona o seu povo. Deus jamais abandona o seu povo. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deus não se afastava do seu povo. Estava lá visível a manifestação da presença de Deus, mesmo sendo um povo infiel. Deus se manteve fiel. Ele visitou o seu povo no Egito. Ele se compadeceu do seu povo no Egito. Ele se compadeceu das lutas, dos sofrimentos do seu povo e o libertou. E nunca se apartou do povo, ou nunca se apartou do meio do povo. Deus é bom. Deus é soberano. Deus é providente. Mas Deus é fiel. Ele é fiel. Não poucas vezes a própria Bíblia nos diz que Deus é fiel. Ele nunca se apartou do meio do povo. Em momento algum Ele deixou o seu povo. Apesar da murmuração, da lamentação, do pecado, da maldade, da violência, Ele nunca se apartou do meio do povo. Não que Deus fosse conivente com o pecado, não. Mas que Deus se manteve fiel apesar da infidelidade, disciplinando e de algum modo salvando e guardando o povo em meio aos perigos. Deus guardando o seu povo, Deus conduzindo o seu povo. Aquelas colunas, meus irmãos, eram marcos que lembravam a presença de Deus no meio do povo. Eram marcos da presença de Deus no meio do seu povo. E nós devemos considerar esse mesmo princípio de que Deus, sendo fiel, não abandona o seu povo. Não é porque eu seja bom e você seja bom. Não é. Nós não somos bons. Não é porque nós sejamos os melhores homens de sobre a face da terra, ou porque nós somos a melhor igreja. Não! Porque nós não somos os melhores, nem somos a melhor igreja, mas somos seu povo. Somos povo dele. E porque somos povo dele, Ele cuida de nós, porque Ele empenhou a sua palavra. Ele empenhou a sua palavra. E apesar das lutas e das mudanças e das transformações e de tudo que pode ocorrer com o povo de Deus, irmãos, Deus guia o seu povo. Ele vai à frente do seu povo. Ele não se aparta do seu povo. Ele é o Todo-Poderoso nos guiando. John Blanchard escreveu certa vez que as tempestades da vida não indicam a ausência de Deus, assim como as nuvens não indicam a ausência do sol. Você já viu quando as trevas caem sobre a terra ao meio-dia? Tudo escurece, tudo fica tenebroso. Essa é a realidade que às vezes nós vivemos. As trevas vêm sobre nós, as lutas vêm sobre nós, as dúvidas vêm sobre nós.
e começamos a imaginar que Deus não está ali. Mas, meus irmãos, por detrás daquelas nuvens está o sol, por detrás das tempestades está Deus. Ele cuida de nós, Ele cuida do seu povo. Então Deus é bom, é soberano, é providente e é fiel. Quais as consequências disso? Primeiro, o povo de Deus deve descansar nos braços do Senhor. Irmãos, descansem nos braços do Senhor. Descansem. Creiam nele. Descansem no Senhor. E entendam que esse momento é um momento que Deus está nos guardando e abençoando. Não é um momento para choro, mas ainda que você sofra, eu sei. Não é. Sabe por quê? Porque é Deus guiando o seu povo. E eu preciso fazer uma lembrança aqui. Quem esteve quarta-feira na reunião sabe do que eu vou falar. Sem que nós soubéssemos, né? De tudo. Deus estava fazendo o que conosco? Porque a notícia chegou para mim na quinta-feira. Nós não sabíamos. Sobre o que conversamos na quarta? Exatamente sobre isso. E o que Deus fez na quinta de manhã? Tranquilizou o nosso coração. Ele disse: olha, ontem nós falamos sobre isso. É Deus guiando o seu povo. Irmãos, descansem, repousem. Deus está guiando o seu povo. É Deus quem está fazendo isso. Então, descanse. As pessoas perguntavam: mas pastor, e agora? Agora o quê? Calma. Não tem por que arrancar os cabelos, não. Depois que o Zé me ligou, eu estava em Pinheiral, no intervalo de aula, desliguei o celular e disse: senhor, bom, agora o senhor precisa nos dar a direção. Eu só peço que o senhor nos dê a direção. Não peço mais nada. E não orei de novo, não. Eu passei a quinta-feira, passei a sexta-feira refletindo, e fui refletindo apenas. E Deus encaminhou, Deus guiou. É o que Deus faz. A gente precisa repousar o coração, descansar, porque o povo de Deus precisa descansar nos braços do Senhor. Descansar nos braços do Senhor significa crer. Então vamos crer. Agora, obviamente que uma segunda aplicação é que o povo de Deus deve ser corajoso. Nós temos que ser corajosos e continuar marchando. A nossa peregrinação continua. Sejamos corajosos. Lembrando do apóstolo Paulo, que diz o seguinte: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? É Deus quem o justifica, quem os condenará? É Cristo quem morreu e ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus, onde intercede por nós. De sorte que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E mais à frente Paulo vai cantar, porque é o desfecho. Porque o que pode nos causar pavor é a morte, é o pecado, é o inferno. Mas ele diz assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Cristo venceu, e com ele o seu povo. Então a gente precisa ser corajoso. E corajoso, meus irmãos, para avançar. Vamos avançar. Avançar. Caminhar. Vamos peregrinar. Até porque não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Religiosos não querem esse tipo de coisa. Religiosos querem conforto. Religiosos querem conforto. Nós precisamos caminhar, avançar com ousadia para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, irmãos.
Que Deus nos dê graça e que seu coração aquiete, tranquilize. E fecho com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele, escrevendo a sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais ou celestes em Cristo. Deus e Pai que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Irmãos, tudo que eu preciso, que você precisa, que a igreja precisa para continuar honrando a Deus, Ele já deu. A gente só precisa avançar. A gente só precisa caminhar para a glória dele. Então repouse o seu coração, descanse o seu coração, glorifique a Deus, exalte o seu nome, pois Ele é digno de honra, glória e louvor. E a Ele, portanto, irmão, seja honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Aquele que continuará nos guiando, aquele que continuará nos abençoando, e aquele que continuará nos levando para onde Ele quiser, para a glória do nome dele. A Deus glória e louvor